Bom dia, um feliz dia. Hoje é 30 de março, vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição vem falando: quem lê, entenda. Então, ao você entrar dentro de uma livraria, você vai observar as obras sobre as profecias bíblicas, Logo você perceberá que existe uma variedade gigantesca, de pontos de vistas bastante diferentes, Talvez você já esteja tentando até acreditar que é possível compreender os livros como o Apocalipse, não é isso? Um autor acredita que o anticristo, não passa de uma metáfora. Outro autor acredita que o anticristo ainda virá. O outro autor identifica que era uma pessoa, o anticristo era uma pessoa ou um poder da época do Império Romano. E um pregador disse, com muita tristeza: para alguns, talvez a Bíblia seja como um violino antigo. Você pode tocar nele qualquer música que quiser, ou seja, fazer a interpretação que você quiser, sobre o que você está lendo. Mas na verdade não é isso. A Bíblia, no entanto, ensina o oposto de tudo isso que nós acabamos de falar. Não é isso? Ela nos convida a estudar as profecias, deixando claro que Deus não fala em vão, que podemos conhecer a verdade a respeito daquilo que Ele nos diz em Sua palavra, A lição pede para a gente ler alguns textos: Mateus 24, verso 15, Mateus 11, verso 29, Apocalipse 1, verso 3, Jeremias 9, 23 a 24. Ao lermos esses textos e meditarmos nesses textos, porque Deus se dá a conhecer. Jeremias, capítulo 9, verso 23, como ele fala aqui, 24, diz: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se glorie-se nisto, em não me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então aqui diz que nós devemos, ao ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, devemos conhecer, saber quem é o Senhor, se relacionar com Ele, porque Ele é Senhor de misericórdia, juízo e justiça, não é isso? Apocalipse, capítulo 1, verso 3, ele nos ensina também o seguinte: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então Deus, na verdade, se revela, Ele revela a si mesmo e a sua verdade, porque deseja, ter um relacionamento com cada um de nós, com seus filhos. Por isso que Ele se revela na sua palavra, na palavra de Deus. Não é isso? A lição também vem falando que várias das universidades oferecem disciplinas sobre a Bíblia, como literatura ou antigo ou algo semelhante, Para um cristão pode ser surpreendente assistir às aulas, e descobrir que o professor estuda a palavra de Deus da mesma forma que alguém estuda as mitologias pagãs. Na opinião deles, talvez exista núcleo, de verdade moral por trás da história, mas as histórias bíblicas, podem ser interpretadas de maneiras que eles desejam interpretar, e não da forma que Deus está falando a eles. Para eles, a ideia que este livro foi inspirado por Deus é simplesmente absurda. É isso? Bom, o professor, ao estudar a Bíblia, e cada um de nós, ao estudarmos a Bíblia, se nós não tivermos a completa integração com Deus, o que é isso? A oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajude a interpretar e a entender a mensagem que Deus quer falar para mim e para você, com certeza eles não vão entender, a mensagem, porque eu só posso ler e entender se eu pedir
a unção do Espírito Santo na minha vida, né, e ter essa comunhão com Ele, para que Ele, através do Espírito Santo, possa, à luz da palavra de Deus, ao ler, possa entender o que a mensagem quer dizer para mim. Né? Principalmente nesses livros, né, que são proféticos, como o livro do Apocalipse. Né? Eu preciso pedir muito a unção do Espírito Santo na minha vida, né? Entregar o meu coração totalmente a Ele, né? Para que, ao ler a palavra de Deus, né, eu possa entender e compreender a mensagem que Deus quer deixar para mim, que Deus deixou, na verdade, para mim, para você e para toda a humanidade, né? Para que possamos entender, né, o que está acontecendo, né, e o que vai acontecer. E a palavra de Deus exatamente revela isso para mim e para você. Através de imagem, através de símbolos, né, ela se revela. Mas para que possamos entender essas imagens, esses símbolos, essas alusões, precisamos pedir a unção do Espírito Santo na nossa vida para que possamos entender e compreender a mensagem. Sem esse artifício, sem o artifício da oração, sem o artifício do Espírito Santo na nossa vida, sem a nossa entrega totalmente para que possamos entender, não vamos compreender a palavra de Deus. E aí acontece exatamente isso com as pessoas que estudam, os professores aí. Eles simplesmente não entregam a sua vida a Cristo, não pedem a unção do Espírito Santo de Deus e acham tudo aquilo ali que está escrito ali um absurdo. Né? Para aquelas pessoas que acreditam, que creem, né? Acham que ele não é um livro inspirado, né? E acham isso um absurdo, né? Mas Deus sim, através do Espírito Santo, inspira para que eu e você, cada um de nós, possamos entender a mensagem que ele tem para hoje e a mensagem, né, as coisas que ainda vão acontecer. Mas para isso nós precisamos pedir sim a unção do Espírito Santo na nossa vida. A nossa entrega tem que ser total, para que possamos entender a mensagem que ele deixou para o seu povo, né, e seguir a sua vontade, não a vontade dos homens. Que Deus te abençoe e te dê aí um domingo abençoado para você e para sua família. Meu desejo, minha oração. Amém.